Olá, fã do esporte do Bola da Vez, tudo jóia? Que prazer imenso tê-lo conosco em mais uma edição do programa de entrevistas dos canais esportivos Disney. O Bola da Vez está no ar desde 1999. Tem aquela história, Paulo Calçade, que antes da gente começar a gravação, me disse que estava presente na bancada do primeiro Bola da Vez, em 99, com o Mário Jorge Lobo Zagallo. E você foi convidá-lo. Eu fui o... Mas você estava na bancada também. Porta-versa, isso eu não lembro. Boa noite, boa tarde, bom dia, a hora que você estiver assistindo esse programa. Mas o primeiro foi o Zagallo, em 99. Esse programa tem uma certa tradição na casa. 27 anos no ar. É isso aí. Hoje a gente vai falar daquela história, Calçade. Dizem que todo time tem uma torcida, mas no Corinthians, o corintiano sempre disse que lá é a torcida que tem um time. Nosso convidado que está aí do teu lado está levando isso a sério demais. O Carlos Teixeira é um dos idealizadores da Safiel. Fabrício Bósio, que está aqui comigo hoje, parceirão, também conhece o Calçade desde que ele usava a bermudinha, né? Há muito tempo. Desde 99. Desde 99, mas na Rádio Bandeirantes, que era o seu outro emprego à época, como comentarista. ESPN Bandeirantes. Exato. Eu também comecei na Rede Bandeirantes de rádio. Comecei por lá. Bósio hoje é o editor-chefe do Fala Fonte, nosso programaço no YouTube. Durante vários anos foi o editor-chefe do Equipe F. Sim. O último ao meu lado, eu tive esse prazer, antes, que era antes o ESPN FC, e sabe tudo e mais um pouco, como o Calçade, da Safiel. Acho que as pessoas, de modo geral, já sabem que não é uma SAF comum, não é uma SAF qualquer. É uma SAF que não vai ter um único dono, se ela efetivamente um dia existir, mas sim vários corintianos acionários. Recebeu a Safiel o abraço caloroso de milhares de torcedores corintianos e ainda está no trâmite se ela vai virar realidade ou não. Bom, a intenção inicial, o objetivo, a meta principal de começo é atender a primeira frase do hino do Esporte Clube Corinthians Paulista. Salve o Corinthians. Muita gente, Carlos Teixeira, depois de, não sem antes te agradecer pela vinda à bancada do Bola da Vez, abraçou o projeto. Para aquele mais cético, que ainda não acredita nessa história de Safiel, qual é a argumentação, qual é o argumento matador que você pode apresentar? Bom dia, boa tarde, boa noite. É um prazer enorme estar aqui com todos vocês. Obrigado pelo espaço. Eu acho que, para falar numa frase curta, como você me desafia para o mais cético, eu diria que o Corinthians está diante de um ultimato. Um ultimato financeiro, um ultimato institucional, um ultimato, por que não, de investigações também. E você só sai de um ultimato com uma transformação muito profunda. Então, o Corinthians, assim como outros clubes, vai necessariamente passar por uma transformação radical. E a gente não quer que essa crise toda seja desperdiçada. Quer dizer, nós fizemos e idealizamos o projeto Safiel exatamente para que o próximo Corinthians seja um Corinthians muito melhor do que esse, que essa transformação vá no caminho de incluir o torcedor como parte integrante dessa estrutura agora profissionalizada. Paulo Calçade. Bom, Carlos, legal você estar aqui com a gente. Acho que para explicar melhor, né, o que é a Safiel, eu acredito que tem corintiano ainda que ouviu falar, mas não sabe o que é. Mas é preciso entender primeiro qual é a situação real do Corinthians. O que se conhece, e sempre quem entra encontra nas gavetas alguns esqueletos, né? Mas o Corinthians hoje, com a dívida que tem, com as receitas que possui, quanto tempo o Corinthians precisaria, com uma política austera, para se recuperar, se não tivesse uma SAF? Simplesmente com o que o Corinthians é hoje, dentro de uma boa administração, o que é difícil encontrar no clube, mas quanto tempo ele precisaria para se recuperar? Sem mudança estrutural? Sem mudanças. Ainda gerido pelos estatutários e seus conselheiros, que tudo passa pelo conselho, impressionante. Chegou a 3 bi de dívida com os conselheiros lá, dando muitos conselhos, né?
Calçade, eu vou responder não a partir da nossa análise, mas a partir de 4 auditorias independentes que passaram pelo Corinthians recentemente. Todas apontam um alto nível de incerteza e de continuidade operacional. Tamanho é o estrago das finanças do clube. Então, para a gente fazer uma conta simples, a dívida do Corinthians hoje ela gira na casa de 3 bilhões de reais, com um custo médio desse dinheiro 15%, 16%, 17%. Você pode imaginar que mais da metade do orçamento líquido do clube, ele vai só para, colocar um termo aqui popular, só para pagar aquele mínimo do cartão de crédito, né? Só para rolar a dívida. Enxugar o gelo. Enxugar o gelo. E o que sobra, basicamente, é consumido em salários, né? Então, o Corinthians não gera receita suficiente para fazer frente ao pagamento do principal da dívida. E mais grave do que isso, Calçade, nós temos uma crise de credibilidade instalada e nós temos um problema que está no coração do diagnóstico da Safiel, que é um problema do modelo associativo. O modelo associativo ele não premia planejamento de longo prazo. As pessoas ascendem ao poder não apenas no Corinthians, mas em qualquer clube associativo, através de votos, através de composições de grupos políticos. E basta você olhar os incentivos que um sistema desse oferece para as pessoas para entender que as decisões são pautadas não no benefício da instituição, mas no benefício pessoal. Então, eu diria que, tanto do ponto de vista financeiro como do ponto de vista estrutural, o Corinthians não tem mais condições de se autorrecuperar. O que você disse é, quando o Corinthians usa o dinheiro de suas receitas, simplesmente para rolar dívida, é como se o Corinthians mais de 1 milhão por dia, ao longo de todo o ano, como se o Corinthians precisasse de mais de 1 milhão por dia, simplesmente para ficar onde está. Então, você não investe no time. Esse dinheiro, que chega quase a 400 milhões de reais, é mais do que 12 times da Série A investem no futebol. É para o torcedor ter uma noção do tamanho disso. Mais da metade da tabela. Mais da metade da tabela. Para não fazer nada, para ficar como está. Não é que ele investe, põe no time e contrata um grande jogador. Não, é para ficar quebrado. É um negócio maluco, não é verdade. Nós estamos diante de uma situação que lembra muito a situação da usina nuclear de Chernobyl, né? Onde já se sabia que a usina tinha um problema, que aquilo ia explodir, mas os responsáveis seguem fingindo que está tudo bem. Mandando ver. Então, realmente, o quadro é muito grave. Fabrício. Primeiro, eu quero te agradecer, Plihal, pelo convite de estar aqui no Bola da Vez. Programa importantíssimo. Ao Ricardo Santiago, também diretor do programa. Carlos, é o seguinte... Só rapidinho a sua pergunta. O Fabrício faz um trabalho muito legal também no canal do YouTube Alambrado Alvinegro. Sim. Inclusive, já fez diversas lives com o tema Safiel. E, Carlos, já tivemos juntos algumas vezes na TV Alambrado Alvinegro. Já te perguntei isso, vou repetir a pergunta. Porque o torcedor corintiano, quando se fala em alguém para recuperar o Corinthians, principalmente no aspecto financeiro e político, o torcedor corintiano fica desconfiado. Por quê? Dos 3, não últimos presidentes, mas Duílio, Andrés e Augusto Melo, eles não são mais nem sócios do clube. Então, o torcedor do Corinthians pergunta assim, quem é esse empresário que surge com uma proposta do tamanho dessa para tentar salvar o Corinthians? Então, eu já te perguntei isso no Alambrado, gostaria de refazer a pergunta. A gente está no principal programa de debate esportivo da televisão brasileira. Quem é o Carlos Teixeira? E já embalando uma segunda pergunta, a diferença básica entre uma SAF e a Safiel. Ótimo. Bom, Fabrício, antes de mais nada, nós começamos o projeto na condição de torcedores indignados. Então, eu queria, primeiro, antes de mais nada, dizer que o Carlos é um torcedor comum, que de fora não se conformava com o quadro caótico financeiro administrativo do Corinthians e cansou. E resolveu fazer algo. Do ponto de vista da minha trajetória profissional, a semana que vem eu vou completar 55 anos. Eu sou o filho mais velho de uma família de classe média. Eu comecei minha carreira profissional muito cedo, abri minha companhia com 19 anos, fiquei à frente de uma companhia que atua na área de tecnologia,
tecnologia. Você sempre trabalhou no ramo de tecnologia? Sempre. Desde a minha adolescência até os 50 anos, fiquei à frente da companhia. A companhia cresceu muito, cresceu organicamente. Passei por uma crise de meia-idade muito forte. Fiz minha sucessão na companhia. Eu queria renovar, não queria passar os últimos 30 anos da minha vida fazendo o que eu fiz nos 30 anos anteriores. Aí você queria tranquilidade na tua vida e pensou nessa Fiel. Pensou no Corinthians. Olha, eu vou ser muito sincero. Eu sempre tive um desejo muito forte de causar impacto com algo que seja coletivo, né? Quando você trabalha numa empresa, numa carreira profissional, você impacta ali os seus funcionários, os seus clientes, mas a gente sente que o Brasil é um país muito carente de projetos que pensam a coletividade, né? E eu acho que o projeto Safiel ele é muito sobre isso, né? O futebol é uma atividade belíssima, nos faz todos iguais, né? Quando a gente está no estádio, a gente abraça qualquer pessoa que esteja do nosso lado, independente de raça, cor, classe social. Só que o torcedor ele é muito maltratado, né? Falta muita transparência no futebol. Então, juntando a paixão corintiana com, eu acho que uma missão e uma vontade que a gente tem de dar uma colaboração legítima, não só para o Corinthians, mas também para a indústria do futebol, que influencia tantas crianças, tantos jovens no nosso país, a gente se motivou em torno dessa causa, tá? Importante deixar muito claro para todo mundo que nós, na condição de idealizadores, não temos nenhum interesse econômico no projeto. Isso não é uma SAF que nasce a partir de um desejo de fazer lucro como fim, né? O lucro aqui na Safiel ele é importante para o Corinthians, para a coletividade, não para deixar nenhum indivíduo rico. Então, a nossa única participação econômica do projeto vai ser adquirir ações em condições de igualdade com todos os outros corintianos. Mas já embalo. Então, qual é a diferença da SAF, dessas SAFs que a gente já vê aqui no futebol brasileiro mesmo, com a Safiel? Tentando de uma forma resumida explicar essa diferença aí. Fabrício, a gente se acostumou a ver as primeiras SAFs aqui do Brasil como SAFs que entram para socorrer os clubes, né, de forma emergencial e que muitas vezes se apresentam para fazer uma simples injeção de capital e sem compromisso de longo prazo. A Safiel é uma SAF que, obviamente, ela vai aportar capital, né, na nova operação corintiana, mas ela tem um princípio muito claro, ela tem um princípio de que a SAF do Corinthians ela não teria um controlador principal, então o modelo de distribuição de ações ele é pulverizado. A gente cria um modelo, ao mesmo tempo, profissional, com cultura empresarial, com transparência, com limites orçamentários, meritocrático, totalmente blindado e separado da política associativa, mas o torcedor é quem de verdade será o acionista, com limites máximos, né? E então, com isso, a Safiel ela cria um modelo que, ao mesmo tempo, transforma o Corinthians, moderniza, mas não descaracteriza o clube do futebol, e o torcedor ele deixa de ser plateia e passa a ser parte integrante da estrutura da SAF, né? Com isso, obviamente, a gente cria um modelo que é transgeracional, né? Porque se você faz uma SAF que tem um controlador individual, esse controlador ele pode morrer, esse controlador ele pode vender para quem ele quiser. Então, nós acreditamos que uma SAF dentro do Corinthians, ela teria que ser uma SAF que, de verdade, incluísse o torcedor como proprietário. Pode. Quanto vale o Corinthians hoje? Quanto vocês planejam arrecadar? E de que forma que o torcedor que está assistindo a gente, corintiano, ele pode ser um investidor? Quanto ele precisa investir? Qual é o valor mínimo e qual é o valor máximo para fazer esse investimento? E repetindo e reforçando, o valor do clube e quanto vocês pretendem arrecadar. Tá bom. Bom, quanto vale o Corinthians hoje, não somos nós que iremos dizer, tá? Existem estudos de empresas que fazem avaliação de clubes de futebol que publicam esses dados. O último que eu tive acesso, o Corinthians, ele estava valorizado como o terceiro clube de maior valor no Brasil, atrás de Flamengo, atrás de Palmeiras, olha só, atrás de Palmeiras, que tem metade da nossa torcida.
na casa de aproximadamente 4 bi, né, de acordo com esse relatório. Mas, de novo, não somos nós que iremos determinar o valor do Corinthians. A nossa proposta, a proposta não vinculante que está lá e que a gente pede assinatura, ela tem uma etapa específica para que essa avaliação seja feita de forma técnica por empresas capacitadas, inclusive escolhidas também pelo clube. Neste caso, determinando-se esse valor, esse número, o valor máximo de ações é na casa de 1,8% do valor total? Vamos lá. Deixa eu ir devagar aqui nessa parte. Então, o valor do clube, eu acho que está claro, né? Nós pretendemos distribuir 10 milhões de ações. Né? As ações, elas têm um valor unitário que, até o momento, está estimado em R$250 cada ação. De forma que seriam arrecadados 2,5 bi até um valor máximo de 3 bi se houver excesso de procura. Tá? Isso é o correspondente ao pagamento da dívida. Isso, de certa forma, corresponde, coincidentemente, ao valor da dívida. Então, você tem uma estrutura nova, onde, de um lado, o clube, que vale, hipoteticamente, 4 bi com uma dívida de 3 bi, ele aporta as propriedades na SAF, e, do outro lado, você tem a estrutura, que organiza os torcedores, que aporta 2,5 bi. Então, aqui eu tenho 2,5 bilhões de capital social da SAF, e aqui eu tenho 4 menos 3, que é a dívida. Eu tenho 1 bi de ações da SAF. E assim a gente forma uma sociedade com o clube originário, com a associação original, com aquilo que a gente disse, né, com um modelo empresarial totalmente blindado e afastado da política associativa. Se eu puder esticar um pouquinho mais essa resposta, já que a gente está falando de clube associativo, a Safiel não é um projeto que pensa apenas no futebol corintiano. Claro que o objetivo principal é o futebol, mas a Safiel ela nasce com um propósito de respaldar o clube associativo, que também sofre bastante, não é noticiado, mas o clube associativo sofre bastante com os desmandos do futebol. Então, o Corinthians, que sempre foi um clube que teve grandes times de basquete, nadadores que ganharam medalhas olímpicas, futsal, etc, etc. Todas essas atividades hoje estão extremamente prejudicadas por causa da crise do futebol também. O Corinthians está passando o Pires, falou-se muito em fechar algumas atividades amadoras. Então, nós queremos aqui deixar um recado para o associado do Parque São Jorge, que a Safiel não trata apenas do futebol, mas de respaldar e de recuperar um estímulo para outras modalidades. Exatamente. Carlos, de onde vem a confiança nessa capacidade de arrecadação? O torcedor corintiano tem... Né, Calçade? Historicamente, quando o Corinthians quis contar com o dinheiro do seu torcedor, acho que muito pela falta de transparência do futebol, que você já falou algumas vezes nesse nosso papo, a coisa não deu certo. Porque o último movimento foi o de pagamento do estádio. Foram 43 milhões. Foi da torcida, não tinha nada a ver com o Safiel. E, assim, não atingiu o que se esperava, mas acho que foi a maior arrecadação no mundo. 43 milhões? Sentido. Foram mais de 40 milhões. De onde vem a confiança? Porque o número é impactante. Da dívida e da possibilidade de arrecadação que vocês acreditam. Então, nas conversas que vocês têm com o mercado, com as pessoas, na verdade não é nem o mercado, né? São as pessoas. Isso não são empresas que vão aportar, são pessoas físicas, né? Então, traga assim para o torcedor corintiano assim, essa perspectiva de onde é que você acredita, onde é que vocês se apoiam nessa crença que vai dar certo. Vocês vão conseguir arrecadar um valor que seja possível de começar a administrar a dívida, porque do jeito que está, é impossível. Perfeito. Calçade, a Safiel é um projeto que ela cobre diversos aspectos, né? A gente falou aqui na primeira parte do programa dos aspectos ontológicos e da questão da governança no futebol, da profissionalização no futebol. Mas é um projeto que também se adequa ao mercado de capitais. Então, quando você vai fazer oferta de ações de uma determinada empresa, o que os compradores de ação e os bancos que vão distribuir as ações olham? Primeiro, esse ativo está precificado no valor correto? Esse ativo vai ser bem administrado? Esse ativo ele tem potencial de crescimento?
esse comprador de ação ele vai fazer um investimento que ao longo do tempo tende a se valorizar? E a resposta é sim para todas essas perguntas. Então, a Safiel, ela é um projeto que também atende aos requisitos mais, vamos dizer assim, mais altos do mercado de capitais. A gente não precisa repetir aqui que o Corinthians é uma das marcas esportivas mais valiosas da América do Sul e uma das marcas esportivas que hoje está mais subavaliada. Perfeito. Então, isso cria a confiança de que um modelo não é um modelo apenas emocional, é um modelo também de propriedade e de valorização patrimonial. E o torcedor que vai comprar 10, 15, 20 ou 30 ações, ou mesmo uma ação, ele está comprando uma propriedade que ao longo do tempo pode se valorizar e depois de 5 anos ele pode negociar essas ações no mercado interno da Safiel. Tá? É uma oferta pública, mas de uma empresa de capital fechado. Isso significa que nós sempre iremos controlar os limites máximos de ação de cada indivíduo e que nós vamos sempre garantir que os compradores de ação e aqueles que votarão são membros do Plano Fiel Torcedor. Então, tem um potencial enorme financeiro para ser destravado também. E tem que ser do fiel torcedor e aí ele poderia comprar... ações. E estaria em corretoras? Sim, o modelo de distribuição... A pessoa vai investir o dinheiro dela, tal, no futuro dela, tal, ela fala, olha, tem uma possibilidade, tem tal empresa, você quer investir também na Safiel? Seria oferecido como uma ação. E ela vai ter uma contrapartida financeira também. Sim, ela está comprando um pedaço de uma empresa, ela está comprando um pedaço do Corinthians, é propriedade dela. Né? Como você quando compra ação de outra empresa. Da Petrobras, por exemplo. Perfeito. Tá? E interessante, Calçade, que o modelo de distribuição, nós criamos um veículo que o torcedor não precisa ter conta em corretora. Basta que ele tenha conta no banco, CPF, ele vai poder adquirir as ações. Obviamente que quando chegar esse momento, nós vamos organizar uma distribuição maciça, um sindicato bancário, participação dos maiores bancos, para que todo município brasileiro, a agência dos bancos ali, conversem com os corintianos locais. Obviamente que nós teremos compradores de diferentes perfis econômicos, né? O pequeno, o médio, depois o grande comprador, então isso vai para os bancos populares, vai para os bancos de classe média, vai para os bancos privados, os private banks, corretoras, e também, para deixar aqui um recado, a gente recebe muita mensagem de corintiano, o Corinthians tem uma diáspora gigantesca de torcedores, né? Então, se você é um torcedor corintiano não residente no Brasil, sem domicílio fiscal, no Brasil, você também vai poder comprar isso no seu país, quer seja você mora na Europa, na Ásia, nos Estados Unidos, as ações também vão ser distribuídas internacionalmente. Teremos algumas participações gravadas ao longo desse Bola da Vez. A primeira parte do José Francisco Mansur, coautor da Lei da SAF, no ar. Oi, Carlos, tudo bem? Francisco Mansur aqui, desejando sorte nessa luta, que eu sei que não é fácil. Pessoal do Bola da Vez, programa tão importante para a cultura esportiva do Brasil. Prazer estar aqui falando com vocês. Carlos, as pessoas que defendem o modelo associativo costumam dizer que determinados clubes não podem ter dono e que a SAF faria com que o clube tivesse dono. Você que tem tido essas conversas dentro do Corinthians, você ainda acha que o Corinthians hoje, no modelo associativo, não tem dono? Você vê a participação do torcedor nas decisões mais importantes? Você percebe e pode dizer pra gente, no modelo associativo atual, quem são os donos do Corinthians, Carlos? Um abraço ao professor Mansur. Obrigado pela pergunta. Corintianíssimo, Mansur. Brincadeira. Ele anda dizendo que, como São Paulino, ele está torcendo... Ele torce para não dar certo. Ele torce para não dar certo. São Paulino de Quatro Costados falou que o projeto é excelente e ele torce bastante para não vingar. Para não dar certo, pois é. Brincadeira, claro. Não, é um aval. Acaba sendo um aval. É uma ótima propaganda para a gente. Bom, vamos lá. Nós vivemos de mitos no Brasil, né? Um desses mitos é que os clubes não têm donos. Obviamente o Corinthians tem donos, né? O Corinthians tem lá um grupo, por exemplo, de 100 conselheiros vitalícios. São pessoas que
Quer dizer, não existe nada mais antidemocrático do que você ter um cargo vitalício. Né? Um número menor já, porque os que faleceram, isso não foi composto. 95? Por aí, mais ou menos. E é a melhor situação, né? Porque é o dono sem o compromisso, a pressão do compromisso. E o ônus não tem... Não dele de voto. Exato. Dentro de uma estrutura que, como a gente falou, não tem transparência, não tem responsabilização pessoal. Quem acompanha um pouco as notícias do Corinthians e de outros clubes também, eu não queria personalizar aqui, mas é inevitável. Vamos pegar o caso do Matias Rojas, só para pegar um entre centenas. Né? Quer dizer, o Corinthians vai lá, contrata um jogador que não tem condições econômicas para pagar, mas mesmo assim contrata. Tudo bem. Primeiro erro. Segundo erro, eu não pago esse jogador. Terceiro erro, eu faço um acordo com esse jogador, um segundo acordo dizendo que, se eu não pagar, eu vou quebrar a cara. Se eu não pagar agora, confia em mim, daqui para frente eu vou pagar. Se eu não pagar, eu vou pagar todo o contrato de uma vez. E pela terceira vez eu não cumpro isso. Como é que essa história terminou? O Corinthians teve que desembolsar aproximadamente 40 milhões, pelo que a gente leu ali, para pagar essa multa. E um cara que não jogou no Corinthians. Um cara que não jogou no Corinthians. Fez um gol, né? Nenhum. Fez gol de pênalti. Ele não jogou, não é que ele deu títulos. Toma a bola na gaveta que o Rafael buscou na Copa do Brasil. Ele deu títulos para o Corinthians. Não, ele não jogou, mas tudo bem. A pergunta aqui... bom, esse é um absurdo, óbvio. A pergunta... só para pegar um. A pergunta aqui é o seguinte. Quantas pessoas dentro do clube participaram dessas 4 etapas? Muitas pessoas. Sim. Alguém foi responsabilizado? Alguém foi demitido? Alguém teve que responder por um mau ato de gestão? Não. Então, o modelo associativo, ele gera incentivos perversos. O nosso diagnóstico, quando a gente idealizou a Safiel, é que o modelo ele não é mais sustentável. E não é apenas no Corinthians. A gente pode falar aqui do São Paulo, a gente pode falar do Santos, clubes que estão em situação muito parecida. Eu tenho amigos palmeirenses que já começam a temer a saída da Leila do Palmeiras, porque eles temem que, por voto da associação, os gestores que do passado, os grupos políticos retornem. Então, é um mito que o clube associativo não tem dono, ele tem sim dono, e o pior tipo de dono, que é aquele que não é responsabilizado pelos maus atos de Dentro dessa pergunta do Mansur, que é bem bacana, assim, para o torcedor entender, a Safiel, você pode comprar, aquele torcedor da arquibancada, ele pode comprar uma ação. E qual é o máximo de ações de que um torcedor pode comprar? E o outro ponto é que ele se pergunta, tá bom, eu tenho uma ação, eu sou dono de um pedaço do clube, e como eu participo? De que forma, qual é o instrumento, os caminhos para ele participar da administração, para evitar tudo isso que você expôs. Como esta administração passa a ser controlada e gerida de uma forma profissional. E um complementozinho à pergunta do Calçade, com tantos donos, como que a escolha dessa governança não vire um caos? Perfeito. Ótimas perguntas. Bom, o torcedor ele pode comprar a partir de uma ação. Quer dizer, a partir de R$250, um torcedor corintiano menos privilegiado economicamente, ele pode fazer parte da SAF e vai poder votar. Daqui a pouco eu explico como é que funcionam os sistemas de votação e de governança. Tá? As ações, elas são protegidas. O que eu quero dizer com protegido? O modelo de distribuição é protegido. Então, tem uma reserva de uma parte desses 10 milhões de ações apenas para compradores de poucas quantidades. Depois, na outra ponta, eu tenho apenas um percentual também, um percentual limitado para grandes compradores, e aqui no meio eu tenho um varejo enorme, onde você tem os compradores de quantidade média de ações. Aqui no pote principal, no pote onde eu tenho os grandes compradores, o que o indivíduo, em teoria, conseguiria comprar, eu digo em teoria e já explico por quê. Teoricamente, ele pode comprar um máximo de 2% das ações.
Por que na prática isso dificilmente vai acontecer? Alguém vai conseguir comprar 2%? Porque eu só tenho, desses 10 milhões de ações, eu só tenho 20% das ações nesse pote de grandes compradores. Então, se eu tiver mais do que 10 compradores que queiram 2%, eles já têm que começar a dividir aquelas ações entre eles. Então, você vai diluindo. Então, é um modelo de distribuição... Você não pode ter todos os grandes compradores e eles assumirem tudo. Exatamente. Você tem uma reserva para cada valor. Isso. Entendi. Entendeu? Posso só sequenciar aqui a explanação? Então, eu tenho um modelo pulverizado, onde, de verdade, eu tenho inclusão de vários segmentos econômicos da torcida, com um poder real de participação. E como é que o torcedor participa? O torcedor ele vai votar nos cargos de governança da SAF, não nos cargos executivos. O torcedor não vai escolher CEO, não vai escolher CFO, ele vai escolher os conselhos de governança da SAF. O conselho mais importante da SAF é o conselho de administração. São 5 conselheiros de administração. E aqui, Plihal, eu começo a responder a sua indagação. Todos esses órgãos da SAF, eles têm critérios muito altos de qualificação técnica e ética. Especificamente, o Conselho de Administração só podem ser eleitos conselheiros profissionais e independentes. Ou seja, ele não pode ser um acionista nem do lado do torcedor e nem ser um associado do clube. Ele tem que ser um profissional de mercado, remunerado. Aqui a gente está falando de conselheiros... Obrigatoriamente corintianos? Não, obrigatoriamente corintianos. Eu acredito que... Obrigatoriamente competentes. Obrigatoriamente competente. Porque tem uns corintianos aí que todos esses citados não deram muito certo. Mas exato. Eu até acredito que se a torcida tiver que decidir entre dois que tem competências equivalentes. Um é corintiano, outro não é. Obviamente. Provavelmente que é corintiano vai ter vantagem. E aí é que tá um negócio, são os acionistas que vão escolher. Que vão escolher, exatamente. Então, nós temos aqui... Quem são esses profissionais? Se a gente for fazer um paralelo aqui, são conselheiros remunerados de grandes empresas. São conselheiros que sentam num conselho de uma Vale, de uma B3, ou seja, empresas que têm capital aberto, profissionais remunerados, independentes, que têm currículo, que têm histórico de participação em grandes companhias, experiência e vamos dizer assim, todas as qualificações para ocuparem essa posição. Essas pessoas já participaram da elaboração, da confecção do projeto? Não participaram. Não participaram. O que nós fizemos no projeto foi elencar quais são esses critérios técnicos e éticos. Aliás, aproveito para deixar aqui um recado, o torcedor ou mesmo aquele que tem curiosidade pode entrar no site da Safiel, www.safiel.com.br, baixar todo o projeto e lá ele vai encontrar os critérios de qualificação para conselhos de administração. E aqui, quer dizer, normalmente quando a gente explica isso, a próxima pergunta que vem é o seguinte: poxa, mas se eu comprar poucas ações, eu vou ter representatividade política dentro da SAF? A resposta é sim. Nós montamos um modelo de eleições para esse conselho que cada uma dessas 5 cadeiras é votada por uma faixa econômica de acionistas. Então, quem tem de 1 a 10 ações escolhe um desses conselheiros, quem tem de 11 a 100 outra. Com o mesmo peso? Com o mesmo peso. Quer dizer, eu vou ter dentro desses, a gente chama isso de distritos econômicos, né? Dentro desses distritos econômicos eu tenho uma diferença econômica máxima de até 10 vezes de poder de voto, né? Porque é um modelo de propriedade, cada um vota representando as suas ações. Mas os distritos econômicos, elas não deixam o corintiano que tem 5 ações competir com o corintiano que tem 50 ações. Quem tem muito mais ações não vale mais na hora do voto do que aquele que tem uma ação. Exatamente. Cada um vai ter o seu grupo para votar. Isso. Tá, e o papel desses conselheiros a partir da gestão, que como é que eles escolhem quem vai realmente tocar a operação no dia a dia? Porque eles não, na verdade, eles não são os operadores. Isso. Eles são os verdadeiros conselheiros da coisa. Sim. E como é que eles escolhem o grupo que vai tocar o Corinthians? Perfeito. Então, nós falamos de 2 camadas até agora, Calçade. Nós falamos na camada dos proprietários que elegem e nós falamos agora na camada de governança. Agora nós vamos para a 3ª camada, que é a camada executiva da SAF. Tá? Os conselheiros de administração aqui, esses que são os mais
relevantes aqui do ponto de vista da gestão, eles têm uma missão muito específica. Definir a visão de longo prazo para o Corinthians, definir os limites orçamentários, contratar e supervisionar o CEO. Então, é esse grupo de 5 que vai determinar quem será o CEO da SAF. Né? E esse CEO, ele terá um mandato para executar esse plano que foi definido pelo Conselho de Administração e ele está desvinculado de ciclo político. Então, enquanto o Conselho de Administração é renovado a cada eleição, esse CEO ele pode continuar por 20, 30 anos se ele estiver indo bem. Ou, do contrário, se ele estiver indo mal, ele pode ser demitido independente de ciclo eleitoral. Tá? Existem aqui outras sofisticações também. Nós temos embaixo do CEO 2 cargos chaves que são protegidos pelo Conselho de Administração. E eu já vou explicar a palavra protegido. Né? A gente tem o CFO, que é o financeiro. A gente tem o CRO, que é um executivo que só pensa em receita. Né? E essas... Isso aí foi pensar só em dívida no começo. Exato, a gente está invertendo a lógica aqui. E esses 2 executivos também, eles recebem a proteção do Conselho de Administração para que o humor da segunda-feira não deixe as tomadas de decisão aqui virarem passionais. Só rapidinho, existe algum exemplo parecido no mundo esportivo Uma inspiração? do que é a SAFiel? Existe alguma inspiração? Sim, a gente se inspirou muito no modelo do Bayern de Munique, que coincidentemente atravessou uma crise financeira fortíssima por conta da construção da arena deles, né? Quer dizer, coincide um pouco aqui com o início da nossa derrocada financeira. A gente está falando de 20 anos atrás, né? Pouco mais de 20 anos atrás. Exatamente. E migrou a sua associação, que era uma associação parecida com o Corinthians, uma associação civil sem fins lucrativos, para um modelo profissional, deixando que o torcedor, né, o associado aqui, participasse desse modelo empresarial em parceria com o capital institucional, num modelo que agora é profissional, que visa crescimento econômico, que visa responsabilização, que trabalha com regras de transparência, de fiscalização. Além do Conselho de Administração, nós temos aqui Conselho Fiscal, nós temos auditoria externa independente, nós temos canal de denúncia da SAF. Auditoria permanente. Auditoria permanente, canal de denúncia independente, de forma que o Corinthians, esse novo Corinthians, ele vai passar a ser administrado com as mesmas práticas de governança que uma grande empresa de capital aberto é. Ô Carlos, você citou que vocês pretendem arrecadar entre 2,5 e 3 bi. E o Calçade comentou de torcedores que comprem essas ações para chegar nesse número. Vamos imaginar que vocês cheguem a 1,5 bi. Falta 1,5 bi, 1 bi para chegar lá. Aonde que as empresas, aonde que o CNPJ entra nisso? Vocês já têm contatos com empresas que falam assim, se faltar tanto eu coloco. E vocês apresentaram ao clube uma proposta não vinculante. O que é essa proposta não vinculante? Seria uma carta assinada pelo clube, vai lá na empresa que está falando que tem e fala para os caras que a gente está dentro dessa. Como é que funciona tudo isso? Vocês têm já na manga empresas em conversas? Não, se falta tanto, deixa comigo que eu tô com vocês e o CNPJ entra nisso. Tá bom. Bom, o nosso modelo ele prevê 2 classes de ações. Uma para torcedores e outra para compradores institucionais, assim como o Bayern de Munique. O Bayern de Munique hoje ele tem aproximadamente 70% das ações... 8,3% entre 3 empresas. Para cada uma delas. Então, grosso modo, você tem... A Allianz, Adidas, Audi estava saindo, mas no início eram que daria 25% do clube. Do clube, exatamente. E os outros 75% ficam com essa empresa que reúne os torcedores, né? Que é uma associação. A SAFiel ela é uma associação também, mas uma associação empresarial. Então, esse capital institucional, Fabrício, ele pode ajudar, ele pode ser importante para ajudar a ancorar a captação caso a gente não consiga atingir os 2,5 bi com os torcedores. Tá? Então, nosso modelo prevê isso. Esse institucional, ele tem um outro tipo de classe de ação, não é a mesma ação do torcedor, é uma ação que não dá o direito a voto para a eleição desses conselheiros de administração, mas o institucional ele tem uma vantagem com relação ao torcedor, que é ele tem liquidez total depois de 5 anos. Então,
O torcedor não, ele não vai ter liquidez total depois de 5 anos. Depois de 5 anos, o torcedor ele pode vender no máximo 20% das ações dele por ano. Tá? E a outra parte da sua pergunta? Se você já tem conversas com empresas que, Carlos, Sallucci, estamos junto com vocês aí, se precisar, a gente... Bom, e a questão da proposta não vinculante, por que o Corinthians não permitiu que vocês apresentassem as empresas? Perfeito. Bom, e dentro dessa pergunta, já explica, o presidente Osmar Stabile chegou a prometer para vocês que levaria a proposta ao CORE e não fez isso, porque... Se a gente entrar agora na sala do Osmar Stabile, a proposta, o projeto vai estar na gaveta ou em cima da mesa? Bom, eu não sei responder essa pergunta. Está picado e no lixo. Mas eu, quando conversei a última vez com o presidente Osmar, eu fiz uma pergunta direta para ele. Eu perguntei, Osmar, o senhor tem um desejo legítimo de construir, né, e desenvolver o projeto Safiel aí dentro do clube? Se o senhor não tiver, não tem problema. Nos diga, a gente não vai mais te importunar. E a resposta que eu obtive dele foi sim, eu tenho um desejo legítimo, entretanto eu preciso buscar apoio político aqui dentro do clube. Aí sim, vou falar com o CORE, vou falar com o Conselho de Administração. Então nós seguimos confiantes na palavra do presidente Stabile. Volto a insistir, o Corinthians está diante de um ultimato. A situação financeira... Aqui eu estou usando palavras de jornalistas que cobrem o Corinthians, tá? Ela colapsou, a gente está num ponto muito perigoso e alguma coisa precisa ser feita. E a Safiel é uma dessas alternativas e, na nossa opinião, a melhor por tudo que a gente discutiu aqui. O debate da assinatura da proposta não vinculante, ele não é um debate para aprovar a Safiel. Sim. Ele é um debate para que a proposta tramite dentro do clube. Para a coisa andar. Para a coisa andar. Esse modelo de distribuição de ações, ele segue um rito regulatório. Você precisa fazer uma avaliação independente por auditorias qualificadas da dívida do clube. Você precisa fazer o valuation, você precisa confirmar o valor do valuation. Você precisa nomear os primeiros gestores. Né? Os primeiros gestores, eles não serão eleitos. Tudo isso está dentro do não vinculante. Está tudo dentro do não vinculante. Ou seja, tem muita... O não vinculante significa que muita coisa tem que andar. Também tem que apresentar nome de empresas e valores que elas estão dispostas a investir no clube. Só para o torcedor entender, o não vinculante é o seguinte, ele caminha e se chegar a determinada estrutura esperada, aí ele é votado. Ele é Você votado. chega na Bosio Corporation e fala assim, olha, eu tenho uma proposta aqui não vinculante, eu falo, tá aqui, ó, eu vou pôr 500 milhões, é isso? Bom, a proposta... Fala para os caras lá que eu tenho essa grana. Vamos lá. Eu disse para o presidente Osmar que o problema aqui não é um problema financeiro, o problema aqui é um problema de política e de seguir com a proposta. Você tem as empresas não compromissadas já. Veja, existe muito capital disponível para investimento num projeto como o do Corinthians. Desde que? Desde que o projeto seja sério, desde que os instrumentos de transformação sejam robustos e que qualquer capital injetado antecipadamente de maneira emergencial, se for necessário, esteja respaldado por garantias idôneas. Claro. Então, a proposta vinculante ela é um caminho para que tudo isso se estabeleça e para que a gente chegue num ponto, Calçade, de dizermos aos sócios, olha, nós já temos os 2,5 bilhões de ações reservadas pelos torcedores. Ou não? Vocês podem votar a aprovação da SAF com a certeza de que essas ações já estão reservadas. Né? O mais incrível é que a primeira proposta não vinculante a gente apresentou para o clube no dia 29 de outubro de 2025, quer dizer, do ano passado, e que se o clube tivesse aceitado, nós já estaríamos no ponto de fazer a distribuição pública das ações. Né? Então, nós perdemos não apenas novembro, outubro, novembro, dezembro, mais mês 8, nós perdemos 10 meses sem fazer nada. 10 meses significa custo de 300 milhões. A um custo de quase 300 milhões. Bom, no meio disso tudo ainda a gente vai ter uma eleição e uma provável intervenção. Tem a ver com a segunda pergunta gravada deste Bola da Vez. Podemos colocar no ar. Boa noite, Carlos. Boa noite toda a bancada do Bola da Vez. Aqui é o do otimista, né? Eduardo Peluso, advogado. Queria perguntar para o Carlos o seguinte, o Corinthians está cada vez mais com uma dificuldade de representação, né? Ou pelo menos com essa representação dos seus órgãos políticos em xeque
com o pedido de intervenção do Ministério Público, né? A gente não sabe até quando as pessoas que compõem o poder hoje associativo vão estar lá e, de fato, vão conseguir conduzir um processo político de aprovação de uma SAF. Na visão da Safiel hoje, para abreviar caminhos, né, a intervenção judicial que está sendo buscada pelo Ministério Público, ela auxilia, ela ajuda a aprovação futura de uma possível Safiel dentro do Corinthians? Ou ela mais prejudica e vocês ainda acreditam numa tramitação seguindo os regulamentos internos do clube? Valeu, bom programa para vocês aí. Um abraço, Du, obrigado pela pergunta. Outro colaborador constante do Alambrado Alvinegro. Outro colaborador que participa muito do Alambrado Alvinegro. Eu já recebi essa pergunta algumas vezes e eu gosto de respondê-la da seguinte maneira. O que a Safiel precisa para ser aprovada? Na minha opinião, a Safiel precisa que o clube tenha coragem de restabelecer a verdade. A partir do momento que a verdade for restabelecida e que os dirigentes sentem numa mesa e falam, pessoal, não dá mais para a gente fingir que isso daqui não está colapsado, não dá mais para fingir que o mercado não tem mais credibilidade no nosso modelo, precisamos fazer algo. Então, a partir do momento que essa verdade é restabelecida, você pode iniciar um trabalho novo, um trabalho de renovação. Quem vai restabelecer essa verdade no clube? Pode ser um interventor judicial? Pode, mas essa é uma medida extrema. Sim. O ideal seria que o próprio presidente Osmar conseguisse, junto ao grupo que dá sustentação política para ele, ter uma conversa desse. Pessoal, ou nós vamos assinar cheque aqui nós e vamos pôr dinheiro, né? Ou nós precisamos rediscutir um modelo novo. E aí o clube tem duas opções. Eu posso chamar um investidor pessoal, um investidor privado que compre ele as ações da SAF, ou eu posso chamar... Modelo tradicional, ou eu posso dialogar com a Safiel, que é uma SAF democrática, que vai incluir todo o corintiano, tudo que a gente já conversou aqui. Então, eu diria que nós temos 4 caminhos via essa gestão atual, se ela quiser restabelecer a verdade, encarar a verdade, via o próximo presidente, e eu acho que, eu não sei se vai dar tempo, mas se a gente for falar sobre as eleições do Corinthians, eu acho que pela primeira vez a Safiel cria nessa eleição um elemento novo e essa pode ser uma eleição não apenas sobre pessoas, mas sobre projetos. Quer dizer, vamos Qual vai discutir projetos. ser a representatividade da Safiel na eleição? Eu acho que a Safiel ela já está presente na eleição. Nós temos hoje mais de 90 mil assinantes pela proposta não vinculante no safieljá.com.br, dos quais 2.500, mais de 2.500 são associados. Isso demonstra uma vontade robusta dos associados que no final do dia... Já chegou ao Parque São Jorge. Mas a Safiel subirá em algum palanque? Não. Nós nos entendemos como um projeto para o Corinthians. É um projeto institucional, não um projeto de poder de grupo político. Então, nós não apoiaremos nenhum candidato, mas conversaremos com todos e ficaremos felizes de que candidatos tragam a Safiel para o debate, ou de maneira favorável ou de maneira contrária, mas aqueles que sejam contrários que apresentem algo que seja palpável, né? Então, só para terminar, Plihal, nós temos gestão atual, um novo presidente, nós temos o caminho da intervenção judicial e nós temos um outro caminho também, que é uma assembleia de associados, né? Os próprios associados, eles têm, está no Código Civil, eles têm o poder de eles próprios convocarem uma assembleia, basta que eles reúnam 1/5 dos associados e para votar um projeto como o da Safiel. Então, esses são os 4 caminhos. O ideal é que a gente comece o quanto antes. Rapidíssima parada no Bola da Vez de hoje. For Esporte, daqui a pouquinho a gente volta com muito mais Safiel, muito mais Carlos Teixeira. Não saia daí.
o lançamento mais esperado do ano. Chegou o Jetour T2 híbrido plug-in 4x4. A elegância em estado bruto na versão mais radical. Tração inteligente 4x4 com leitura e ajuste automático por terreno. 597 cavalos de potência, de 0 a 100 em 5 segundos e meio. O híbrido plug-in que chega onde os outros não chegam. Jetour T2 4x4. A aventura sem limites. Jetour. Drive your future. Parlami d'amore, Maria. Tutta la mia vita sei tu. Dolce & Gabbana Light Blue, the new eau de parfum. Mesmas empresas, mesmos assuntos, mesmas roupas. Eles são bem diferentes. O El Hub sabe disso e criou diversos planos que engajam e elevam a produtividade dos seus colaboradores. O El Hub, bem do seu jeito. Forte abraço para você ligado aqui na ESPN, para você que tem ESPN no plano Premium do Disney Plus, no ar ou pelas Quadras Express, trazendo o que de melhor vem na programação relativa ao tênis aqui na ESPN. Estamos vivendo o Canadá, o Masters 1000 que tem Toronto com a chave da WTA e a ATP joga em Montreal. O João Fonseca fez boa campanha, foi às oitavas, alcançando um resultado que o Brasil não via há muito tempo. João Fonseca já está em Cincinnati, realizando treinos para o próximo Masters 1000, que já começa colado na próxima semana. Masters 1000 de Cincinnati você também vai ver aqui com o nosso time, na ESPN, para você que tem ESPN no plano Premium do Disney Plus. Estamos vivendo o US Open Series. Washington, passando por Canadá, Cincinnati e depois vamos para o último Grand Slam do ano. Tudo no tênis, você vê aqui na Casa do Tênis, na ESPN. Fala, Plihal! Um abraço aí para você, um abraço para o Carlos, um abraço para a bancada também. Tenho duas perguntas rápidas em uma. A primeira pergunta, além do tempo que está sendo gasto aí por todos vocês da Safiel, e é um tempo longo, né, participando de muitas lives em canais de YouTube, na imprensa, como aí, por exemplo, no seu programa, eu queria saber dele também quanto vocês já gastaram, vocês têm esse cálculo de quanto vocês gastaram com o projeto para tudo, né? Hospedagem de site, pessoal de comunicação, enfim, tudo que vocês gastaram. Eu tenho essa curiosidade para saber quanto que o projeto, vocês já tiraram do bolso de vocês para tocar esse projeto. E eu gostaria de saber também até quando vai a paciência de vocês com o Parque São Jorge, com essa enrolação toda aí do modelo associativo, da presidência do Corinthians. Até quando vai a paciência de vocês para esperar? Vocês têm um limite ali que vocês acham que dali retiram o projeto e nada mais acontece? Um abraço aí a todos. Obrigado, Vessa. Duas perguntinhas, então, pro nosso convidado Carlos responder. Deixar um abraço para o Vessone também. Bom, nós gastamos até agora aproximadamente R$1 milhão. Basicamente, aqui a maior parte desse gasto é com comunicação. A gente fez alguns eventos, nós fizemos o lançamento do projeto no Museu do Futebol no Pacaembu. Então, a gente contrata alguns fornecedores e tivemos um gasto significativo também. Nós contratamos uma assessoria jurídica para validar o modelo. Aliás, deixar um abraço também para o escritório do Rodrigo Castro, que foi quem nos assessorou aqui, que trabalhou junto com o Mansur também na idealização da SAF, tá? E escreveu, junto com o Mansur, criador da SAFs. Da lei da SAF. Esse valor, ele está todo contabilizado na empresa. A gente abriu uma empresa que, inclusive, foi criticado pelo Corinthians, porque a gente usou a marca Fiel com o nome da empresa. A Invasão Fiel vai ser a empresa que vai organizar os torcedores, tá? E é isso, Vessoni. A nossa paciência, eu acho que a SAFiel ela atingiu um ponto de não retorno. Nós temos convicção absoluta
isso não é uma suposição. Nós temos convicção absoluta que o Corinthians vai precisar se transformar numa SAF. E a grande decisão vai ser qual a SAF a gente vai querer para o Corinthians. Tá? Então, nós iremos até o momento onde os sócios possam votar e escolher essa SAF. Se os sócios disserem, não, nós não queremos a SAFiel, nós queremos a SAF do Sheik Árabe, de um novo John Textor ou de qualquer outro indivíduo, aí nós não temos mais nada a fazer, mas nós vamos até esse momento. Falando em mercado, né, vocês, obviamente, o projeto é analisado por muitos parceiros, não só pelos torcedores. E você já disse no início do programa, o Corinthians arrecada menos do que deveria e poderia. E existe aí uma crise de credibilidade, de algumas marcas não estão a fim de vincularem seu nome ao Corinthians. Isso parece ser real. Existe uma ideia, um estudo ou uma expectativa de vocês de o Corinthians se tornando vivendo um ambiente confiável, saudável, de uma gestão transparente? E aí eu queria que você também, nessa pergunta, dissesse ao torcedor qual o grau de transparência, ela é diária, ela é semestral, como o torcedor enxerga a transparência que hoje é zero. E a outra o que vocês têm ouvido no mercado? A expectativa de vocês a partir de um momento de uma mudança, o que viria, quais os parceiros, não digo nomes de empresas, mas o Corinthians poderia receber parceiros para patrocínio em camisa e outras ações que ele temos pela mais potência que é o Corinthians. De programa, se você puder responder de forma sucinta, Carlos, ainda abre espaço para o Fabrício fazer mais uma pergunta. Tá bom. Bom, grandes marcas só se associam com parceiros comerciais confiáveis, transparentes, né? O Corinthians ele tem todo o potencial para atrair as melhores marcas, Calçade, não há dúvida sobre isso. Entretanto, as marcas se resguardam e observam. A partir do momento que se instaura um novo modelo transparente e profissional, automaticamente as marcas vêm. Então, a prosperidade está à nossa disposição. Basta que nós façamos a lição de casa. Coisa rápida. Vocês iniciaram o projeto de uma maneira, transformaram o projeto na SAFiel 2.0. Existe algo ainda para mudar? E quais foram as mudanças do projeto inicial para a SAF 2.0? As principais mudanças. Tá bom. Eu acho que a SAFiel 2.0 ela vem da percepção que o modelo proposto originalmente tinha algumas resistências de torcedores, porque no modelo original havia vamos dizer assim, um descasamento de poder econômico com o poder político. Então, foi na SAFiel 2.0 que a gente criou esse modelo de eleição por distritos econômicos. Eu acho que essa é a principal diferença para colocar em uma só. E a outra pergunta? Se existe ainda a abertura para mudar algo. Olha, Fabrício, a gente entende que o modelo está muito maduro enquanto modelagem. O que falta é o clube nos dizer o que ele gostaria de incluir e, obviamente, existem limites para o que é possível fazer e o que não é possível nesse projeto, mas a gente só vai saber sentando... 15 segundos. No modelo atual, hoje, o Corinthians vai quebrar ou já quebrou? Já quebrou. 15 segundos para a pergunta e para a resposta para a gente finalizar o programa. Para você, sobre a perspectiva da SAFiel, o que é mais difícil? Entrar no Corinthians ou pagar a dívida do Corinthians? Entrar é muito mais difícil. Muito mais difícil. Muito obrigado ao nosso convidado, um dos idealizadores da SAFiel, Carlos Teixeira. Foi muito bom tê-lo aqui no Bola da Vez. Muito obrigado, Paulo Calçade. Fabrício Bósio, prazer tê-lo pela primeira de muitas vezes no Bola Folha Esporte. Obrigado pela companhia nessa última hora. O Bola da Vez retorna na semana que vem. Tchau, tchau.